Eu vou conversar agora com o Maurício Palma Nogueira. O Maurício, ele é agrônomo e é um dos idealizadores do Rally da Pecuária. O Rally da Pecuária é um trabalho que vem sendo realizado já há 9 anos em busca dos números da pecuária brasileira. Como é que anda, depois de 9 anos, esses números da pecuária brasileira? Como é que você está enxergando isso? O que o Rally já viu até hoje? Quando começou o Rally, nós achamos que a gente ia conseguir fazer algum diagnóstico da pecuária. Aí passamos por uma fase meio de frustração, porque nós vimos que a gente só consegue conversar com produtores bem acima da média. Então, mesmo que a gente faça um esforço, como em anos que nós entramos em propriedades aleatórias o tempo todo, a gente não consegue trazer questionário daquele pessoal, eles não têm as informações. Aí nós aprendemos a usar esses dados, que é identificar a tendência da pecuária. Onde a pecuária está indo, a gente mede isso por faixa de produtividade e consegue estabelecer uma curva. Do começo para cá, a pecuária evoluiu muito, tanto em maturidade, na forma com que o pecuarista vê o negócio dele, na forma com que os técnicos vê, no nível do debate nas reuniões e no índice de produtividade, que é onde a gente mede se de fato está acontecendo. Então, mesmo que a gente não pegue o mesmo produtor todo ano, a gente sempre vai no mesmo perfil de público. E a produtividade tem aumentado aí na faixa de 4% a 6% ao ano. O que vocês estão apresentando nessa 9ª edição? O tema dessa 9ª edição é a pecuária em fase de alta, né? E como que o produtor se posiciona nesse momento. Até os últimos anos a gente passou falando sempre da tecnologia para defender margem, e agora a gente quer falar da oportunidade que é a alta tecnologia em momentos mais favoráveis. Então nós vamos falar de expectativa de mercado, nós vamos falar do assunto atual. Então nós estamos numa semana que a pecuária de novo é alvo de sensacionalismo, né? Nós estamos vendo aí toda a pressão em cima na questão dos fogo, né? Do fogo na Amazônia, isso vindo para a pecuária, e não é bem assim que funciona. Então nós vamos abordar esses temas todos, falar do risco que isso tem para o mercado. E nós vamos falar da expectativa de rentabilidade para o produtor para o nível de tecnologia. E fechamos o evento do mesmo jeito que a gente sempre discute, mostrando o que o produtor tem feito, né, em cima dos números das edições anteriores, por faixa de tecnologia, e debatendo com os patrocinadores as propostas, as soluções que eles têm apresentado aí a campo para os produtores em todas as regiões. Aqui especificamente nós vamos falar de Goiás, né? Politicamente falando, nós estamos percebendo que parece que está aflorando algo contra o setor agropecuário. E parece, de maneira geral, em nível internacional, que esse fogo na Amazônia parece que está querendo fritar também o boi, não está não? Pois é, né? Nós chegamos essa semana num nível extremamente preocupante, né? Do tanto que essas informações estão circulando. Existe de fato um aumento do fogo, isso é normal, nós estamos num ano que é propício a isso, né? E a gente acredita, Toninho, que o sensacionalismo que tomou parte desse debate, então as pessoas, mesmo pessoas profissionais da informação, eles não estão aprofundando, eles não estão ouvindo quem conhece do assunto, eles não estão analisando de forma complexa, que é o que se espera. Então, dando um recado muito simples para aquele cara que é criminoso, que a gente não gosta de quem faz a coisa ilegal. A ilegalidade para o agro é péssima. Se eu tiver desmatamento ilegal, vai vir produto de extrativismo e vai abaixar os preços da pecuária. O pecuarista não é a favor disso. Só que a hora que a imprensa trata isso de forma alarmista, sensacionalista, você passa um recado para aquele sujeito que está envolvido numa atividade ilegal de impunidade. E isso não é verdade, não é isso que está acontecendo, não é essa política, pelo menos do que a gente leu, né? Não é meu objetivo defender nada aqui, mas o que a gente acompanha do Ministério do Meio Ambiente, ele quer fechar a torneira da ilegalidade, só que fazendo o Código Florestal funcionar de verdade. Então tudo isso cria um pânico, cria uma histeria e isso vira campanha contra o Brasil. Então eu até vou mostrar um slide. A Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, presidente Macron, aquele Ronaldo de Portugal, esqueci o jogador, né? O Ronaldo, o R7, você vê o tanto que eu acompanho futebol.
Todos eles foram, essa semana, divulgaram fotos mentirosas relacionadas à Amazônia. Não é que eles fizeram por maldade, é o tanto que isso aí está circulando, mas isso cria essa sensibilização nesse pessoal, isso vira, vai lá para o consumidor, o cara vai fazer uma pressão mesmo na carne brasileira. Então a gente precisa ter cautela e, evidentemente, trabalhar também, né, e ver o outro lado. A gente julga um pouco exagerado, às vezes, as posturas que se tem, né, principalmente do presidente. Deixa o Ministério trabalhar, vamos tirar um pouco da atenção desse negócio, né, vamos evitar também colocar mais gasolina nessa fogueira. Mas é uma pressão muito alta, Toninho. Na melhor das hipóteses, isso aí, no fim do dia, acaba aumentando o custo para o pecuarista ou diminuindo o preço de venda. Então, achata margens. Mas, se a gente der combustível para isso, né, se os brasileiros se preocuparem mais em agir, em cuidar mesmo de fato do que nós temos como proteção ambiental e como produção, nós vamos ser muito mais efetivos. Essa é uma discussão que eu tenho sempre dentro do GTPS, né? Toda vez que você tem uma pressão dessa que a gente vai viver, né, que nós estamos vivendo nesse momento, no fim do dia, o que mais é prejudicado, o que mais se ferra lá no negócio dele é um pequeno produtor, né? Por que eu posso falar isso? Porque 80% dos estabelecimentos pecuários do Brasil tem menos de 50 cabeças. Então, se você afetar a pecuária, você pegou uma leva de gente que já está lá apavorada. E muitas vezes a gente mede, né, o risco ambiental aumenta à medida que a renda cai justamente nessa população. São eles sem recursos lá que vão acabar tentando controlar o mato com fogo, né? Então, não é fogo criminoso, tem também. Mas o que nós estamos falando? Gente que descuidada, que foi tentar controlar o fogo, o pasto lá, melhorar o pasto, com técnicas antiquadas que já não se recomenda há muitos anos, né, que ninguém usa mais, né, do pessoal que está mais modernizado aí na produção. Só que fogo não tem controle, fogo não respeita limite, fogo não respeita cerca, então vai embora, né? E aí nós estamos correndo isso aí. Então o risco todo que a gente está correndo esse ano, de fato é um ano que o fogo vai aumentar, né? O INPE já mediu, mas segundo a NASA nós estamos abaixo da média dos últimos 15 anos. Então não tem nada de sensacional no que está acontecendo. Nós temos que manter a postura de sempre, combater isso e entender porque está acontecendo. E aí eu vou ser mais efetivo no combate. Bom, finalizando, eu quero dizer o seguinte: na bandeira brasileira está escrito assim, ordem e progresso. Mas do jeito que as coisas estão, na minha visão, e eu ouvi essa frase ontem de uma pessoa amiga minha que disse o seguinte: ordem é progresso. Concordo plenamente, é o que a gente tem discutido nas fazendas, né, com o público do Rally. Organizar tudo para você crescer, né? A mesma coisa para um país, você tem que pôr tudo em ordem, né, e seguir, respeitando todas as instituições, respeitando as diferenças, respeitando a democracia, a diversidade. Isso tudo é maravilhoso. Eu acho que a gente está evoluindo muito nesse ponto, mas a gente ainda tem gente muito empenhada em criar um clima tenso, um clima, como é que fala, quando e muito polêmico, muito ruim, muito pesado, né? Então, de ambos os lados, a gente tem que focar um pouco mais nas ações e se estão entrando em polêmica, a gente tem só que explicar e deixar a turma falar sozinho. Não adianta a gente discutir com preconceito. Preconceito você só corrige de uma forma: educação, calma e educação.